Todo mundo já falou sobre ele, e agora é minha vez. Já nos conhecemos antes. Possibly Michigan é um curta de 83, criado, dirigido, escrito e produzido por Cecilia Condat. De forma ainda mais resumida do que eu vou destrinchar por aqui, Possibly Michigan é uma história de terror que acompanha duas personagens, a Sharon e a Janice, que acabam em uma tarde no shopping sendo alvos de um assassino canibal, que a partir daí as segue e as observa de longe. A história é bem mais do que duas mulheres e um stalker canibal. E uma música viral. Talvez você o conheça por esse trecho, mas caso não conheça, vou seguir tópicos e ao longo do vídeo vocês vão entender. Eu quero passar pela história, mas destacar outras coisas. A maioria de vocês conhecem a história do curta, então é um vídeo que eu pretendo apresentar o curta para quem não conhece e alimentar com mais para quem já conhece. Já nos conhecemos antes. Igualmente ao meu vídeo sobre o curta dos Johnsons, vou passar pela história e comentar detalhes da sua produção, mas tem um porém que envolve esse curta. Ele não é apenas uma história curta e direta. Para falarmos de Possibly Michigan, precisamos entendê-lo como um todo. Cecilia Condat e sua trilogia Jill Sands. Antes de continuar, gostaria de agradecer o apoio e vender o meu peixe. O West Reviews agora tem membros, então se você quiser e principalmente puder ajudar o caminhar disso tudo, tem mais informações na aba Seja Membros. É claro que, além de vários benefícios, a ideia é que tudo seja feito com amor e carinho, com cuidado e dedicação. Planejo melhorias. Uma das ideias para vocês terem noção é que cada emoji fosse feito por mim. A ideia era ótima, mas a execução nem tanto. Sou péssimo em fazer emojis, mas não é o meu primeiro contato com algo artístico. Então prometo reformular essa ideia e ajustar isso. Por enquanto, imaginem elas mais como figurinhas colecionáveis do que emojis. Acompanhe o processo de criação, participe de enquetes para decidir temas de próximos vídeos, tenha acesso antecipado a vídeos lançados, entre várias outras coisas. Eu também criei um LivePix, então se você quiser me mandar alguma mensagem, um recado, pedir algum filme ou por algum motivo só querer me enviar dinheiro, tá na mão. E saiba que sendo membro ou não, você é importante para que isso aconteça. Muito obrigado. O curta abre com duas amigas se encontrando no shopping, a Sharon e a Janice. Elas se encontram lá para dar um passeio até uma loja de departamento de perfumes. E é quando a Sharon chega nesse shopping que as coisas dão erradas, pois ela começa a ser perseguida por um estranho mascarado de gente. Já nos conhecemos antes. Ele as persegue e as observa, de longe, como se estivesse apenas casualmente fazendo algo cotidiano. Elas partem dali para suas casas e ele então as segue novamente, esperando o momento certo de fazer o que planeja. Elas se despedem e cada uma vai para sua casa. Assim Sharon fica sozinha, com esse estranho que olha de fora, pelo seu jardim. Ele invade sua casa e diz que irá consumi-la, comê-la, separar seu corpo em pedaços. Ele então tenta matá-la, mas é quando a Janice aparece, mata ele e juntas elas descartam o corpo, comendo seus restos e se livrando dele, o colocando em sacos de lixo. Fim. Se há um contexto, por que elas comem ele? Por que ele as persegue? Qual é a da música? Isso foi uma forma vaga de resumir a história, algo direto e mais curto superficialmente, que coloca rédeas e limites. Como dito, a maioria de vocês conhecem o curta, pessoas já falaram sobre. Eu quero que vocês venham comigo e entendam o todo, entendam tanto Possibly Michigan quanto tudo que o cerca. Mas é aí que tá. Embora eu escreva, fale aqui sobre, são camadas e mais camadas. É uma obra para que você tire suas próprias conclusões. A maior parte do que eu citar aqui são conclusões minhas. As criações da diretora são assim. Embora ela externalize sentimentos e pensamentos, eles sempre se reinventam de tempos em tempos. A cada trecho eles contam algo. E como toda história, fala pelas entrelinhas. Como criadora, Cecilia diz que não sabe sobre o que se trata Possibly Michigan.
Ou melhor dizendo, parece que descobre do que se trata quanto mais se distancia. Ela sabe que quando criou era sobre amor e violência, e sobre homens, bichos, animais selvagens que parecem rondar por aí, independentemente do que você faça. E acima de tudo, a relação entre duas amigas. E ela ainda pontua que seu trabalho é sobre criar mulheres fortes, e ainda assim mantê-las frágeis, mas ainda assim muito corajosas. Ou seja, tire suas próprias conclusões. Mesmo que contando uma história amarrada e simples, ele diz outra coisa através da letra. Ele se comunica com esse malabarismo sombrio e acordes que causam medo. Medo. Já nos conhecemos antes? Eu poderia resumir de forma porca, analisar os trechos e dizer que a história para aí, em um assassino que persegue mulheres e elas matam ele no final. Mas como toda história, todo criador em sua maioria quer que você como espectador tenha sua experiência. Com Cecília não é diferente. Todas suas obras têm uma mensagem além do que está em tela, intenções como criadora. Quem é Cecília Condat e o que é Possibly Michigan? Possibly Michigan é uma das suas histórias mais famosas, que acabou se tornando um sucesso como áudio de terror. Se você xeretava muito o YouTube, você se deparou em algum momento com ele. Afinal, ele já era conhecido. Antes disso, ele estava nas camadas do Reddit como um vídeo assombrado, o que fez a Cecília fazer um upload dele aqui no YouTube. Ele ter estourado novamente deu para ele novos olhares e inseriu ele a novos públicos. Acontece que Cecília busca trabalhar nas suas obras subversões narrativas, perspectivas femininas dentro do horror, querendo explorar as histórias tradicionais numa ótica feminina, o que não foi diferente aqui, mas vamos por partes que vocês entenderão tanto sobre quem é Cecília Condat quanto o que é Possibly Michigan, devagar analisando os trechos e entendendo melhor através da música, que é a maneira que ela usa para contar além dos diálogos curtos e uma narração. Já nos conhecemos antes? Como alguns de vocês sabem, o curta tem duas músicas, Perfume e Hannibal Cannibal, porém elas funcionam como diálogo também, um diálogo entre a Sharon e a Janice. Então vamos seguir as músicas e os pequenos momentos de narração para traçar a história. O curta abre com a Sharon chegando até um shopping, e é quando ela começa a ser perseguida por esse homem mascarado, que não tem uma definição clara em sua imagem, apenas uma máscara de borracha e um terno. Ao mesmo tempo é quando a música começa, mordo a mão que me alimenta, bato na cara que me come, algum tipo de animal canibal. A gente já sabe que elas vão matar esse homem, porém eu preciso de mais coisas para estabelecer para vocês o que eu quero dizer. A narradora então diz que a Sharon tinha uma tendência a atrair homens violentos e que ela estranhamente tinha um jeito de fazer parecer que a violência era uma ideia deles. Então ela diz que Janice, sua melhor amiga, partilhava do mesmo gosto, que ambas as duas também tinham um gosto por um perfume específico. O homem que as segue, Arthur, creditado como príncipe encantado, é apresentado compartilhando as mesmas inclinações de Sharon e Janice, violência e perfume. É então naquele famoso trecho que elas conversam sobre um tal perfume com um cheiro bom que lembra a tia da Janice. O cheiro é muito bom, porém ela lembra da sua tia maluca que certa vez colocou seu poodle dentro do micro-ondas pra comer ele. Oh no. No, 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 silly. To dry it. But it exploded. And they were both found dead. She must have been out of her head. Depois disso, elas caminham até o perfume que elas tanto procuraram por todas as partes. Então a Sharon vira pra Janice e diz pra ela comprar um pra ela também, que ela vai esperar do lado de fora da loja. E é lá do lado de fora que a música começa novamente. Como eu conheci esse homem estranho? Ele sempre parece me encontrar. Lembra daquela vez, lá atrás, quando eu beijei um cara que comeu as amigas dele? Agora só os cães me seguirão. Ele está seguindo? Mordo a mão que me alimenta. Bato na cara que me come. Algum tipo de animal deixou marcas em mim. Já nos conhecemos. Possivelmente em Michigan. Oh, oh, oh. Here it is. There's my favorite perfume. Ok, agora eu vou lapidar antes de prosseguir. Elas vão matar ele. Ele nunca foi o perigo. Mas elas fizeram ele achar que sim. Ele achava que sim. Ele se sentia assim.
o perigo. Ambos os três compartilhavam do mesmo gosto, perfumes e violência. Ele gostava realmente de perfumes ou usou disso para poder segui-las. De qualquer modo, elas atraem ele com mais violência, que é o que ele gosta. Ele as observa por conta da Sharon, mas percebam que quando a Janice responde o real motivo do porquê sua tia colocou o cachorro no micro-ondas, ele responde junto. Ele sabe, pois pensa no pior, mas ele cai no teatro da inocência da Sharon, quem ele persegue. Ela, tanto quanto ele, sabe o porquê o cachorro foi colocado no micro-ondas. É literal ele acha que eu não sei, mas eu sei que ele não sabe. Elas são as predadoras aqui, talvez de forma indireta ou não. O trecho que destaca isso é quando ela cita que não parece ser a primeira vez que aquilo acontece. Quando ela fala na música de um homem estranho, ela se refere aos dois. Ela fala de um cara que conheceu lá no passado que também cometeu um tipo de violência da mesma forma que fala desse tal Arthur que a segue. É como se eles fossem os mesmos. Tanto que nessa parte podemos ver ela em um baile dançando com esse mesmo cara que a segue agora. Talvez alguém diferente, mas ainda assim igual. Não há uma diferença. Todos são iguais na sua essência. Animais violentos que perseguem elas e deixam marcas. Então ela pergunta se já não conheceu aquele cara, como se de certo modo já conhecesse seu tipo. Então a Janice responde que provavelmente em Michigan em uma loja de perfumes. Eles são iguais. Mordo a mão que me alimenta. Bato na cara que me come. Algum tipo de animal canibal. Elas é que vão devorá-lo no final das contas. Elas vão destruir aquilo que as destrói. Won't see him anymore. Quem sabe como algumas pessoas recorrem a pessoas estranhas. Cabe a mim transformá-los em mortos? Aqui vamos nós outra vez. Esse diálogo é o que pontua isso tudo. Sharon questiona o que leva as pessoas a chegarem até estranhos. O que leva você a chegar até um desconhecido. Aqui no caso, o que leva um stalker canibal, um homem, a chegar em uma mulher. Então ela questiona se cabe a ela o dever de matá-los. Então a Janice diz ao mesmo tempo que vemos ela pegar uma arma, aqui vamos nós de novo. De novo, é uma expressão em português que significa novamente, outra vez, mais uma vez, indicando repetição de algo. Animal, cannibal. Elas saem do shopping e vão pra casa. Então a narradora fala sobre o Arthur que está lá fora. Ela diz que ele ansiava por aquele aroma sexual que o fazia se sentir em casa. Esse era o perfume que ele gostava. Ele era como um pervertido. Então ela complementa que ele usou tantas máscaras para se disfarçar que ele já não sabia quem era e nem quem ele conheceria. Ou seja, ele estava tão perdido em seu papel que nem mesmo soa como algo, mas tão confiante no seu modus operandi que estava cego em achar que morderia todas as vezes. Bye bye. Ele se imaginou como um sapo transformado em um príncipe encantado. Ele sentiu o momento em que a beijou. Ele se tornaria o homem que ela queria que ele fosse. Então Arthur se transforma em um príncipe e bate na porta da Sharon. O trecho fala que ele é um sapo, mas se transformaria em um príncipe, pois ao beijá-la, ele se tornaria o homem que ela queria que ele fosse. Quando a mulher, de certa forma, projeta um príncipe que nem mesmo existe, o sapo se torna o príncipe. Não porque ele é um, mas porque se fez de um. Ele bate na porta da Sharon, ela acorda de um sono. Detalhe, o curta coloca em sobreposição a um corpo decomposto, talvez dizendo de sua natureza. Ou outra coisa, a cena mostra a relação entre morte e beleza, o grotesco e o elegante, violência e perfume. Ela caminha até a porta e o vê. Então é quando ela liga pra Janice que está atirando diferentes homens com cabeças de animais. Um homem de aparência estranha na minha porta. Como ele é, Sharon? É ele aquele que não vou mais ver? Bom, ele não é um animal comum. Animal demônio. A gente sabe que ele é um canibal porque eu disse isso lá no começo, mas também porque o curta reforça isso de forma metafórica inicialmente, como algo humano que fere outro humano, como se rasgasse sua carne, consumisse, tanto literalmente quanto psicologicamente. I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me, some kind of animal cannibal. Talvez isso o diferencie dos outros, talvez isso faça ser um animal demoníaco, mas ele ainda é um animal. Logo está tão próximo dos outros quanto. O que o separa é pouco. Seja lá o que for, são iguais. Mas esse tem algo novo com ele. Janice então pergunta se sua cabeça se parece com a de um lobo, se sua boca é de um. A Sharon responde que sim, sua cabeça é de um lobo e sua boca se parece com a de um. E é quando ele invade seu quarto dizendo que sua boca é pra comê-la melhor. The better to eat you with, my dear.
Detalhe que quando ele invade a casa, ele usa uma pedra para quebrar o vidro. Quando ele levanta essa pedra, vemos uma cabeça como a do começo. Elas de fato fizeram isso outras vezes. Então, enquanto a Sharon é atacada, vemos Janice correr até a sua casa à medida que atira em outros mascarados. Por fim, ela chega logo depois dele dar duas escolhas a Sharon: comer ela ali agora ou cortar seus braços e pernas para comê-los um por um bem devagar. Por quê? Por amor. For love. Um amor não deveria valer um pedaço de braço e perna. Amar tem que ter sinais consistentes com propósitos e razões puras, ao invés de usar o amor como desculpa para machucar. Sharon, is he that one I won't be seeing anymore? Antes do disparo, a gente descobre que antes dela tiveram 6 e que ela seria a 7ª. 6. Quando a Janice acerta ele, ele cai, agora com a máscara de lobo. Ou seria seu rosto de fato? Depois disso, é quando elas separam seus membros parte por parte, descartam ele e fazem um grande sopão com algumas partes. Um detalhe curioso nesse trecho final é que elas estão fumando sentadas à mesa pós-banquete e temos uma cena rápida que mostra o reflexo da Janice. E quando vemos seu reflexo, ela também tem uma cabeça de animal. Fim. He felt This one here smells great. Which one? he had used so many masks to disguise himself that he had forgotten who he was, who he'd known. He imagined himself a frog transformed into a Prince Charming. He felt Acho que a crítica é escancarada aqui. Quando vemos toda a obra com todo o contexto, com as ideias da Cecília, ela escreve o terror na perspectiva feminina, de forma que mostre os elementos do terror com viés a enfatizar o quão horroroso é e pode ser a realidade de uma mulher. Ela usa de metáforas e o visual para compor isso. Vai além ao usar uma música com melodias calmas que contam uma história perturbadora. E como eu disse, isso aqui é uma trilogia. E é quando você analisa as outras que você entende ainda mais quem é Cecilia Conduct e sobre o que é Possibly Michigan. E se criar algo é colocar parte de suas vivências naquilo, a arte também imita a vida. Possibly Michigan é baseado em uma experiência real que a Cecília viveu. Na verdade, em várias, mas ele foi baseado em ideias da mesma com um caso que lhe ocorreu. Uma melhor amiga na época da sua juventude lhe contou que havia tido um relacionamento com um homem e que ela posteriormente descobriu que ele era um canibal. Então ela fez uma síntese de tudo isso. Mas como eu disse, isso é uma trilogia. Porém, esse não é o primeiro dessa leva de curtas. Esse é o segundo. E se você acha que as experiências que ela viveu foram poucas, não para por aí. Beneath the Skin, ou Debaixo da Pele em tradução livre, é o primeiro curta que começa essa trilogia. Trilogia essa que tem o nome de Trilogia de Jill Sand, atriz da Sharon que protagoniza ou divide o protagonismo ao longo dos curtas. Ele foi criado em 1981, também criado, dirigido, escrito e produzido por Cecilia Conduct. Ele é uma história narrada por uma garota, mas é aí que tá. Ele explora o contraste entre o horror impessoal de uma notícia ouvida na televisão e o envolvimento da narradora em um pesadelo. Pesadelo esse que foi real. Para Cecília, no curta, a narração de uma mulher não identificada relata uma série de eventos relacionados ao seu relacionamento de 4 anos com um homem também não identificado, e como o cadáver da ex-namorada dele foi descoberto no apartamento dele depois que outros inquilinos começaram a reclamar de um cheiro forte. Sim, é real. E esse foi um dos grandes traumas da vida da artista. Cecília namorou por um tempo com um cara chamado Ira Einhorn. Em 9 de setembro de 1977, Holly Maddox, sua ex-namorada, desapareceu após uma viagem para coletar seus pertences no apartamento que ela e Ira compartilhavam na Filadélfia, Pensilvânia. 18 meses depois, a polícia encontrou seu corpo decomposto em um baú no guarda-roupas do Einhorn. Cecília entra na história quando, durante esse sumiço da Holly, ela começa a se relacionar com Ira sem saber que ele havia matado e escondido sua ex dentro do guarda-roupa. Ela passou todo o relacionamento sem ter ideia alguma que dentro daquele cômodo havia um cadáver. Em relatos da época, ela usava um medicamento que inibia seu olfato, o que só contribuiu para que ela não tivesse ideia alguma do que estava acontecendo.
no caso do que aconteceu. No curta, ela descreve que chegou a usar peças de cama que ficavam no guarda-roupa. Ela teve contato com tudo que saiu dele. Ela dormiu nos mesmos lençóis que cobriram o corpo. Em 1979, o Ira foi preso, mas dias depois conseguiu fugir para a Europa, onde ficou sem responder por seus atos durante 17 anos. Ele até casou lá. Em 1977, foi preso na França, onde utilizava um outro nome, Eugene Mallon. E nisso foi extraditado e julgado. Ao depor em sua própria defesa, Einhorn alegou que Maddox foi assassinada por agentes da CIA, que tentaram incriminá-lo devido às suas investigações sobre a Guerra Fria. Após 2 horas de deliberação, o júri condenou Einhorn em 17 de outubro de 2002 à prisão perpétua obrigatória sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2020, morreu na prisão de causas naturais. Entendem a ideia da coisa agora? Cecília escreve sobre o medo em ser mulher. Praticamente não teve justiça, e a questão que fica é que somos incapazes de ler o outro. Como é possível alguém que conhecemos ser capaz de fazer algo horrível? Ela estava a um passo de algo terrível, e era ainda mais terrível conviver com isso sem ter consciência. Nora Jello's Bone é o terceiro que finaliza essa trilogia. Ele foi criado em 1987, também criado, dirigido, escrito e produzido por Cecilia Conrad. Ele fala sobre o medo de envelhecer, o medo da morte e a juventude. Mãe, eu tenho medo de morrer. Esse é bem legal, pois trata questões bem reais e faz uma coisa mais assustadora em relação à beleza de se imaginar velho, crescer e, quando crescer, restar poucos traços fisicamente de quem você foi, e agora temer a morte. Carrega consigo um tom melancólico, mas com uma música tranquila, o que o torna, tanto quanto os outros, algo meio horripilante intencionalmente, fechando as pontas. Depois de tudo isso, acho que fica um pouco mais digerido para vocês. Cecília cria sobre suas vivências. No primeiro curta, é um monólogo sobre a experiência confusa de ter vivido um perigo de terror sem saber, e descobrir logo depois que você não era tão diferente do corpo que você dividia os lençóis. Como alguém que você amava poderia ter feito aquilo. No segundo, temos mulheres que são constantemente seguidas por violência, e agora de forma casual lidam com isso tudo. No terceiro, a ideia do corpo envelhecido. Quando jovens, se perguntamos como será a nossa vida quando mais velhos. Rimos de como podemos ficar banguelos, do nosso medo com banheiros molhados, de como não queremos perder nossas essências, mas e quando você já está velho? Como você pode pensar além se não tem além? O que lhe resta é permanecer com tudo que você construiu, sendo você. O vídeo é sobre Possibly Michigan e vou fechar com ele, pontuando, dessa vez de forma final. Mensagem rápida. Esse é o primeiro vídeo do ano e de forma breve para não soar repetitivo, eu queria agradecer vocês pelo ano de 2025. Muito obrigado por tudo, boas coisas para todos nós, que vocês tenham muita saúde e tudo de bom. Muito obrigado ao pessoal que me enviou mensagem de fim de ano através do LivePix, sou eternamente grato. Obrigado aos membros também que estão acreditando no meu potencial, assim como todos vocês. Novamente, obrigado. Considerem também se tornar membro se der e puder, é claro. E caso queiram me mandar um recado, pedir algum filme, me mandem através do LivePix, pois o YouTube come todo o dinheiro. Então quem quiser financiar isso aqui, tá aí. Interpretação minha aqui. Conrad descreve dessa vez uma história onde mulheres se tornam as agressoras, batem no rosto que as devora. Acho que sim, elas eram como femme fatales que de certa forma atraíram o ruim para exterminá-lo, ou que de certa forma os eliminava à medida que eles cruzavam seus caminhos. Uma coisa, quando eu escrevi eu não consegui encaixar o trecho morda a mão que me alimenta em algo fixo, então eu usei o outro, bato na cara que me devora para exemplificar que elas agora revidam o que devora elas. Mas aí me dei conta de algo. Morda a mão que me alimenta. No final, elas comem, ou seja, desde o começo elas falam sobre, de forma literal, morder a mão que alimenta. A mão de fato está sendo um alimento. É interessante inclusive que no final do curta, enquanto elas saboreavam a mão que as alimentava, um outro homem de terno as observa, determinando esse ciclo sem fim. Então lá vamos nós de novo. É compreensível que ele seja assustador. Ele cria uma atmosfera horripilante e ainda mais pela carga emocional que o cerca. O curta é algo relativo, mas a história que aconteceu deixa marcas, assim como Animais Canibais. Acabou. Possibly
Michigan. Eu já tô sem voz, me digam quais as interpretações de vocês aí embaixo, eu gosto de conversar com vocês, lembrando que quando eu fiz o vídeo sobre os Johnsons, ele foi escolhido através de uma enquete aqui no YouTube, e o outro curta que estava competindo com ele era esse. Eu demorei, mas eu trouxe ele assim como prometido. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.